Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou o Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter sempre traz aqui para nossa mesa de reuniões, mim, DJ Castro, um profissional de destaque em seu mercado. E hoje, mais uma vez, a gente tem essa oportunidade, né, DJ? Sim, a gente hoje vai conversar com o Kelson, que é fundador e diretor executivo da Dermatic. Kelson, super obrigado por vir aqui conversar com a gente na nossa sala de reuniões. Bacana, obrigado pelo convite, a DJ, Roberto. É bem curioso que a gente já se conhece de outros tempos, né? DJ da CIB, Roberto até de um meio mais saudável, assim, Roberto corredor, eu lá na academia, então é bem interessante a gente rever os amigos. Gente, eu tô aqui por um novo desafio, né? Tô aqui para contar um pouco da minha história, né? de como foi a minha história profissional, pessoal, e nesse novo contexto aí da Dermatic. Legal. Começa então, Kelson. Conheci o Kelson, como ele falou, já faz um bom tempo, a gente frequentava a mesma academia, eu ia num dos negócios do Kelson antes, né, fazer os exames, né, com regularidade que tinha que fazer, né, porque tinha nutricionista, por causa da corrida, né, então tinha uma bateria de exames de sangue que tinha que fazer com certa regularidade, então a gente ia até lá. Mas conta um pouco então da sua história, da tua trajetória, né, como é que você chegou na Dermatic até agora, né? Então, qual é essa linha do tempo? Bacana. Vou contar um pouco de mim. Eu vim para Blumenau com 4 anos e o meu pai veio para cá. Meu pai é médico, e o Dr. Mitsu, e ele veio para cá, uma cidade pequena, e eu sou filho da Lígia e do Mitsu, sou marido da Karina, tenho 2 filhos, o Lucas e o Vitor, sou divorciado. Atualmente eu moro em Balneário Camboriú. Ou moro mal, Kelson. Até bem curioso, porque lá tem uma brisa aqui, hoje tá bem quente aqui na cidade, revendo aqui o calor. E eu tenho também 2 enteados, que é o Davi, o filho da minha esposa, e o Snow, que é o nosso pet, né? Hoje em dia a gente fala dos pets também. E também eu sou do Paraná e atualmente sou atleta de academia, mas já fui nadador também, fui atleta de natação. Verdade, eu lembro que você era atleta. Fui nadador, inclusive na adolescência até master. Enfim, mas chega uma hora que a gente tem que abandonar os equipamentos aí, tem que se aposentar mesmo, né? Então eu tô aqui desde 85, começo de 85, peguei aquele início de enchente ali. E desde então eu vivo aqui. Passei um período da minha adolescência, cresci aqui, me desenvolvi como atleta, me ajudou muito na disciplina, que eu acho que é importante, né, no perfil do empreendedor. E chegou um momento que eu tinha que fazer a faculdade, fui para Curitiba, fiz farmácia bioquímica, bastante focado nessa área de laboratório mesmo, que foi a área que eu segui no primeiro momento. Então fiz análises clínicas, que me proporcionou ser sócio de um laboratório aqui em Blumenau, que foi o EMOS, né? Digo que foi, porque eu já não estou mais lá. Sim. E que num determinado momento teve um papel fundamental na minha carreira, que foi onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, onde eu aprendi muito, onde eu pude contribuir também com o empreendedorismo aqui dentro da cidade, ao lado das minhas 2 sócias, né? E que em 2021 eu tive ali 20 anos, eu pude seguir a minha carreira. Você ficou 20 anos no EMOS? 20 anos no EMOS. Foi um tempo assim... Foi um tempo onde a gente pôde desenvolver vários projetos. No começo a gente tinha só a unidade da matriz, que foi ali na Alameda.
Depois a gente expandiu até chegar a 13 unidades. Chegar a 13 unidades e cada um, eu acho que tinha o seu papel dentro da sociedade. Eu tinha um papel que eu chamo de meu. Acho que a gente nunca deve chamar o papel de um ou de outro mais importante. Eu acho que a gente sempre tem esse lado de cada um tem a sua contribuição para dentro da sociedade, dentro da empresa. Então eu tinha um papel assim de fazer visita médica, tinha esse relacionamento, eu fazia parte das unidades de atendimento, eu tinha muito esse relacionamento com o colaborador, e depois a gente trocava os papéis, eu tinha um contato no B2B também com algumas empresas, né? Fazia parte da associação empresarial também, da CIB, então conhecia muita gente, fazia esse relacionamento, ia até as empresas, oferecia os nossos serviços. E aí entrei na área de TI, até muito interessante essa história. Quando nós quisemos fazer uma reformulação no nosso TI, eu fui assistir uma palestra da doutora Janete, que é a sócia fundadora do Saving de Brasília. E eu fui assistir assim, bacana, conheci um sistema, adquira esse sistema aqui, o da Shift, que é o melhor sistema do mercado, você não vai se arrepender. E nós fomos atrás, conseguimos, implementamos, foi muito bom, foi bastante positivo para o crescimento da empresa. E anos depois, a venda do Emos foi para o Saving. Sim. É bem curioso que hoje é Emos Saving, foi bem curioso que lá atrás a gente já teve um relacionamento, mas foi algo bastante casual, bastante... Uma feliz coincidência. Uma feliz coincidência, né? Então, vejo que durante esses 20 anos a gente teve muita proximidade com o time, muito relacionamento com o consumidor, com o cliente, entendendo as necessidades dele naquele ponto, naquela região. Outras regiões, como Vila Nova, Fortaleza, Itopava Norte, Itopava Central. Então, a gente teve outras demandas e outros públicos. Então, a gente foi crescendo, né? E, finalmente, em 2021, a gente tomou uma decisão ali de seguir o nosso caminho. A gente resolveu buscar um espaço diferente. E a gente decidiu vender a empresa, né? Foi uma decisão bem peculiar até. Eu queria muito mudar alguns ares. Eu tinha meu filho mais velho, ele tem 25 anos hoje, e ele queria estudar fora e tal. Eu falei, olha, acho que eu também já estou pensando em mudar um pouco de área aqui. Conversei com as minhas sócias e a gente, por um tempo, foi conversando, e aí a gente também já entendia que esse mercado, em algum tempo, ele ia se consolidar, ia se verticalizar. O que hoje, de fato, ele está muito verticalizado. Olha, vamos buscar uma outra oportunidade, vamos ver se alguém está interessado. E, querendo ou não, foi uma marca que se consolidou muito aqui no mercado de Blumenau, um negócio aqui local. E aí houveram algumas propostas, algumas conversas, um namoro, demorou um ano e tal, e de repente apareceu e a gente... Vocês venderam o Saving. Vendemos para o Saving. Legal. Aí cada um seguiu o seu caminho e você seguiu o seu. Exato. Eu acabei saindo da sociedade, as duas outras sócias ficaram. E aí até teve como diz, um remember, assim, né? Não deu um ano depois, me ligaram, você não quer voltar aqui? Falei, poxa, mas já estou morando em outra cidade. O que você acha? Fica um tempo aqui, vê o que você acha. Aí fiquei ali uns 9 meses, 8, 9 meses. Fiquei por mais um tempo. E aí, poxa, fizemos algumas coisas, fizemos alguns movimentos legais. E aí eu comecei a entender que nesse momento eu já tinha outra empresa, já tinha a Dermatic. Você já tinha Dermatic? Já tinha Dermatic. A gente estava no começo, né? Porque quando você vende, você tem algumas cláusulas de não compete. Claro. E aí você voltando para o negócio, ok, você está na área, mas está ali dentro do business, dentro do grupo. E aí eu entendi assim que eu não ia conseguir tocar as duas coisas ao mesmo tempo, que eu precisava daquele momento, daquela energia para dentro. Daquela energia, precisava, como era um negócio totalmente novo,
uma área que eu não tinha, apesar de eu ser farmacêutico, eu não foquei a minha formação nisso, apesar de eu estar em negócios, o Emos era um negócio local, a Dermatic já era uma empresa, uma marca de cosméticos que é mais global, é mais digital, então a gente já precisava ter um entendimento diferente, era num ramo que eu desconhecia, então eu precisava entrar um pouco mais nisso, e eu tomei a decisão de, poxa, acho que eu vou buscar o meu espaço, e aí me dediquei completamente, me dediquei completamente ao negócio. Me fala uma coisa, Kelson, como é que foi o processo de decidir, né, nessa mudança toda, de criar uma marca como a Dermatic, na área de produtos para estética, enfim? E saiu do zero? A marca saiu do zero ou você, de repente, entrou de sócio com alguém que já estava no... Certo. É bem curioso que depois que, antes de voltar pro Emos, eu tirei um período sabático ali, fiquei um tempo pensando, né, estudando, fiz alguns estudos na área empresarial, comecei a estudar agilidade, comecei a estudar a jornada do cliente, enfim, para me manter ativo e continuar estudando. Cheguei a tentar trabalhar como consultor, mas talvez não tenha me encontrado. E aí, um belo dia lá treinando natação e tal, encontrei um amigo, o Rafael Reinert, ele é médico dermatologista, e aí ele... E aí, amigo, vendeu empresa, tá fazendo o quê? Eu falei, olha, por enquanto não tô fazendo nada, tô nadando aqui, né? Não tô fazendo nada, tô nadando aqui. Aí ele, cara, passa no meu consultório pra gente conversar. Que eu tô com uma possibilidade de negócio, né? E eu queria conversar com você. Perfeito, eu fui lá, conversei com ele, ele me explicou, olha, eu tive um convite para trabalhar numa marca, para ceder o meu nome para uma marca de cosméticos. Sou dermatologista, trabalho com implante de cabelo e tive essa possibilidade, um convite, só que eu achei um convite meio exploratório, queria me dar um percentual muito pequeno e eu acho que vale a pena a gente investir no negócio. E aí ele me detalhou um pouco mais do negócio. Eu tenho uma professora, né, que é dermatologista também, trabalha com cosméticos, trabalha com prescrição cosméticas, é assessora de uma marca, trabalha com isso há muito tempo, tem uma formação nessa área no exterior, na França. E o que você acha de a gente conversar? Falei, opa, vamos conversar. E aí a gente começou a se aprofundar um pouco no tema, ficamos um tempo ali, acho que uns 3, 4 meses, conversando, estudando, né, conversando um pouco sobre o mercado. É um mercado bem interessante, é um mercado... Hoje o Brasil é um dos 5 países, é o terceiro país de maior consumo de cosméticos no mundo. Hoje o setor ele representa em torno de 2% do PIB, do Brasil, então assim, é algo bem relevante. E aí foi quando a gente começou a estudar e levar a marca para planejamento, para estudos, e foi assim que a gente fundou, e hoje os dois são meus sócios, né? O Rafael e a Patrícia, somos sócios desde o início, e assim começamos a estudar a parte estratégica, a parte empresarial, né? Foi que a gente começou a formar a empresa dessa forma. Dentro desse período eu estava ali no Emos e continuei um pouco, e aí depois tomei a decisão de seguir o meu caminho na Dermatic. E como foi o começo? O lançamento de produto, a entrada em novos mercados, canal de venda? Fala um pouco como é que está a Dermatic hoje. Perfeito. Eu acho que a gente precisa voltar alguns passos atrás, né? Então, contando um pouco para vocês, foi um período de muito aprendizado. Então a gente convidou alguns profissionais e algumas empresas para nos ajudarem. O início foi assim, nós pegamos um manual do Sebrae, em parceria com a BPEC, que é uma entidade
do setor de beleza e cuidado é a Associação Brasileira de Beleza e Cuidado. Então, eles fizeram um manual em que eles ensinam a como constituir uma empresa e como entrar no segmento. Nesse segmento, né, que tem um monte de A normativo. parte regulatória, Sim. a parte documental, a parte do negócio. E aí foi que a gente começou. Opa, vamos dar uma estudada na tributação, vamos dar uma estudada no Sim. aspecto legal, que licenças que a gente precisa, quais são os stakeholders, os parceiros que a gente precisa. E aí a gente começou a buscar contabilidade, buscar um fornecedor de comunicação, e a gente começou a buscar mais fornecedores para entender um pouco a baixo custo e a entender um pouco como entrar no segmento. E aí, poxa, e aí, por onde você começa? Como é que você vai criar um produto? Você vai conceituar aquilo? Então, vamos começar do começo. Então, nós contratamos a Ana Esser, que é a nossa consultora de comunicação. E a gente começou a conceituar o negócio, buscamos um nome, né? A Dermetic, nós constituímos a Dermetic com um nome, que é Dermatologia com Ética. Então, nós buscamos sempre esse lado. Nós depois contratamos uma contabilidade, onde já tinham familiaridade com essa área de cosméticos. Contratamos também um terceirista, começamos a ver os terceiristas. Terceirista é aquele que fabrica, aquela fábrica que faz o cosmético. Até porque você pode fazer um MVP, não é tão simples, mas você pode fazer um MVP e depois você pode ver se deu certo ou não, e você não precisa investir na fábrica. Depois da fábrica, quando você tiver grande. Então começamos a estudar que tipo de produto que a gente queria, qual era o público. Talvez hoje a gente já tenha uma compreensão melhor de como fazer essa construção, mas no começo você constrói. Sim. A minha sócia Patrícia, ela construiu a nossa primeira linha baseada em algumas dores dos clientes que ela atende, e constituímos a nossa primeira linha, que foi a linha Purely. Então foi uma linha baseada em algumas dores, principalmente focada na proteção do cabelo, proteção do couro cabeludo, proteção ao calor e proteção aos danos dos raios UV. Então essa foi a conceituação da primeira linha. E a gente começou a estudar e tentar entender, só que assim, quando você constrói um plano de negócios numa área que nenhum dos três tinha totalmente a experiência, você passa por alguns fornecedores que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Preciso de um designer agora para criar arte, preciso de alguém para embalagem, para fazer para buscar embalagem. Então aí você começa. Então assim, nós migramos, fomos para o primeiro terceirista. Não foi com ele que nós fabricamos, nós buscamos um segundo terceirista. Então isso leva tempo. Então até você conseguir encontrar o fornecedor correto. Porque até lá na cartilha do Sebrae, até entrei em contato com o Sebrae, me passaram uma lista, alguns contatos, fiz contato com todos eles, visitei. Então, assim, o empreendedor ele precisa buscar as informações, ele precisa ir em loco para verificar como são, se aquelas informações são verídicas. A gente acredita, assim, muito do negócio é olho no olho. Né? Vocês que trabalham direto com... Vocês que trabalham com consultoria e treinamento, vocês sabem, muito é olho no olho. Você olhar no olho do empreendedor, olhar a fábrica, Sim. Como é que funciona. Então, isso é muito importante. Então, eu e meu sócio, a gente foi a algumas fábricas, enfim, escolhemos uma fábrica, né? Mudamos a contabilidade, escolhemos uma outra contabilidade, indicada, inclusive, por essa fábrica. Então, assim fomos avançando, conhecendo um pouco mais, conhecendo um pouco da tributação, um pouco de como iríamos fazer, e decidimos lançar essa nossa primeira linha de uma forma para conhecer o mercado, para conhecer o negócio, se era aquilo que a gente queria, se era aquele ramo que a gente entendia, se dava fit com aquele público, com aquele consumidor, da nossa comunicação, do nosso produto. Então nós lançamos a primeira linha agora em dezembro de 2024, nós estamos quase um ano. Decidimos lançar no e-commerce porque esse segmento tem uma particularidade.
para você trabalhar no B2B, você precisa de outras licenças, né? Você precisa de uma licença para comércio atacadista. Então, são licenças que muitas vezes você precisa, eu vou lançar primeiro num mercado onde a gente consegue ter uma proximidade maior com o nosso consumidor, ter feedback. Muitas vezes no B2B você está num distribuidor ou numa loja de varejo, você não tem controle. O feedback não é efetivo, né? Que muitas vezes a tua marca não prospera porque de repente ainda não é tão conhecida e o vendedor não oferece ela com a mesma vontade que ele oferece uma marca que ele já domina, que ele já conhece, o que ele usa muitas vezes. Perfeito. Então fica um pouco maquiado o teu resultado, se é o produto que não performa, né, porque não tem a performance técnica desejada, ou se é porque, na realidade, assim, o canal não está oferecendo da maneira que deveria. Coisa que no e-commerce, bem trabalhado, é só você, né? Então... Com certeza. E dentro desse métier é bem interessante. Você acaba criando vários negócios internos, né? Perfeito. Eu tenho a fábrica para fabricar e agora eu preciso vender. Perfeito. Então eu preciso de uma plataforma de e-commerce. E é aquela situação do empreendedor. Um empreendedor que teve um negócio local na cidade, que não precisava daquela... Sim, o cliente vinha até você. O cliente vinha até... Né? O cliente tinha demanda, vinha até você, claro, você tinha alguma coisa virtual, que era resultado pela internet e tal, tecnologia, mas nada muito próximo disso. Preciso conhecer outros fornecedores. Então, assim, vamos conhecer. Então, normalmente no início, você usa o seu networking, quem você conhece. Meu sócio conhecia uma empresa aqui de Timbó, a 7 em 12, do Jean, e começamos a conversar com ele e tal, pegamos uma plataforma e fizemos o nosso e-commerce. E aí você precisa de um... Perfeito, então eu vou produzir na fábrica, vou vender no e-commerce, onde eu vou armazenar essa mercadoria. Preciso de um centro logístico para deixar essa... não tenho endereço físico. Para que eu vou gastar com endereço? Preciso de um centro logístico. Bacana. Precisamos... Como é que eu identifico isso? Vamos vender em São Paulo, vamos vender aqui Sabe que empreendedor sempre tem aquela super estimativa de que vai vender mais do que espera. Vamos produzir 2 toneladas. Vamos vender para São Paulo? Não, vamos vender para não sei aonde. Bom, então vamos buscar um centro logístico em São Paulo. Buscamos centro logístico em São Paulo. E aí eu encontrei uma plataforma chamada Tem Lugar. A plataforma Tem Lugar, ela nos ajudou a achar o centro logístico. É uma plataforma que faz a seleção. Ela busca, são pessoas que têm experiência no ramo e que dizem para você assim, quais são os requisitos que você precisa? Agora essa é uma entrevista bem curiosa, né? Porque eles começam a te perguntar qual é a carga que você vai movimentar? Aí você olha assim, carga que eu vou movimentar? Opa, não pensei nisso. Como é que vai ser quantos pallets? Quantos pallets? Poxa, isso não faz parte do meu vocabulário. Sim, mas é bem... Completamente, exatamente. Logística, né? Exatamente. Então, assim, por isso que no começo a gente buscou alguns players direto e a comunicação não encaixava. E foi aí um dos centros logísticos me indicou a Tem Lugar. Falou, olha, eu acho que a Tem Lugar vai te entender na tua demanda, vai conseguir te explicar o que você precisa de uma forma simples e vai dar fit com o que você precisa. E aí eles começaram num filtro bem interessante, porque eu precisava de uma coisa específica. Então eu precisava de alguém que operasse com autorização sanitária para cosméticos, o que já filtrava bastante os galpões. Sim, sem dúvida. E aí eu precisava depois entender onde era. Tentei em São Paulo, tentei em Curitiba, que é a nossa fábrica, uma das fábricas fica ali, e tentei aqui na região. Então decidimos ir para São Paulo, fomos lá, fui até Barueri, a gente tem até hoje a nossa filial lá em Barueri. E começamos lá em dezembro. E a gente foi aprendendo, foi vendo esse tempo, entendemos que o mercado lá é interessante, é um mercado bacana, e aí compreendemos que talvez o nosso mercado ainda não estava lá, e a gente não conseguiu atingir aquele público porque nós não somos de lá.
né? Eu comecei a frequentar mais São Paulo, comecei a conhecer mais o mercado, comecei a visitar lojas, comecei a participar de alguns eventos da ABPEC, que é a associação que a gente está desde o começo. Então eu comecei a compreender melhor o mercado, a gente começou a ter um feedback melhor dos nossos produtos, dos nossos clientes, e aí começamos a evoluir um pouco nisso. A nossa matriz, ela tinha um escritório administrativo e eu resolvi trazer a matriz para um centro logístico mais perto, né? Então hoje nós temos um centro logístico aqui em Itajaí, onde provavelmente a gente vai começar a operar de uma forma bem focada. Tá perto para mim, fica Sim, muito, você tá muito embora, fácil, tá fácil. né? Fica muito fácil. Tenho uma facilidade também de deslocamento. Claro. E eu acredito que assim, o empreendedor ele precisa dimensionar o seu negócio, precisa rever as suas estratégias, né? Então, acredito que é um passo muito importante para a gente enxergar, né, aquilo que a gente vislumbrou, enxergar aquilo que deu certo, rever planos. E eu acho que assim, essas pessoas que nos ajudaram, trouxeram lucidez, trouxeram conhecimento, porque muitas vezes você precisa buscar informação no mercado que você não conhece. Você busca talvez um benchmark, você busca parceiros que estão no ramo, que vão te falar, talvez você vai pegar uma informação aqui, uma informação ali. Representante comercial, você falou da loja ali, né? Uhum. Representante comercial fala, não, mas olha só, lá você vai ter que dar tanto por cento de desconto para você entrar naquele ponto de venda. Lá naquele ponto de venda, você vai ter que fazer uma promoção, né? Você vai ter que fazer uma bonificação, né? Vai ter que ter enxoval, Sim, você vai ter que ter a bonificação pro vendedor, e aqui funciona assim, é com X%. Então você começa a conhecer, né? E muitas vezes, como empreendedor, você quer lançar tudo de uma vez, e a Ana, nossa planner de comunicação, sempre falando, gente, vamos primeiro num canal, depois a gente vai no outro, vamos explorar um canal primeiro para entender, firmando o pé, né, fazendo o branding da marca, né, formando a marca, né, tendo o conteúdo de vocês, o que vocês querem como marca, como empresa, né, como produto, para aí depois vocês irem para outros canais. Então acho que esse é um ponto interessante, né? E aí no meio do ano, no começo de 2024, a gente precisava também de uma agência para nos atender. Bom, como dentro do Emos eu também tinha um contato direto com a agência aqui que nos atendia, eu tive um pouco de conhecimento nessa área de marketing, não tenho essa formação, apesar de ter um MBA em gestão empresarial, mas eu tive um pouco de contato e eu acabei fazendo um processo seletivo de agências, assim, e eu decidi buscar agências no Brasil, não ficar só nas agências daqui. E o meu foco era achar agência que tivesse um nicho de atendimento nessa área de beauty, nessa área de cosméticos. Tanto que a nossa agência, o nome dela é Beauty Marketing. Bem interessante. Super especializado. Super especializado. Eles atendem algumas marcas nessa área, atendem e-commerce, atendem varejo, são designers, são formados nessa área. Só que é uma área bem difícil de você ter muitos players. E assim, nosso negócio é um negócio novo. Sim. Então a gente também não era para contratar uma agência, uma mega agência, né? A gente Claro. tem um budget para contratar uma mega agência. Então, gente, vamos dentro das nossas possibilidades, o que tem no mercado. Conversamos, tal, e estamos desde então com eles. Então, essas parcerias, esses nossos parceiros estratégicos são importantes para a gente até hoje. Então a gente cresceu muito com isso, a gente aprendeu, ainda estamos aprendendo muito. É aquela reunião de segunda que a gente tem com o pessoal da comunicação, que assim, vamos fazer assim. Tá, gente, mas calma. Né? Uma coisa que a gente aprende na comunicação, o como a gente deixa para a agência. Né? Sempre deixa para a agência. Eles têm mais ferramentas, mais conhecimento do que a gente. Agora, bastante interessante é que agora nesse ano eu comecei a fazer uma pós-graduação na SPM, né, uma pós de
negócios de beleza, em parceria com a Bipec. Então foi bem interessante porque você começa a conhecer um pouco mais do próprio business, Sim, em contato com outras pessoas, network, né? contato com outras pessoas, contatos com professores que fazem parte do negócio de beleza, professores que têm larga experiência com marketing também no ramo. Então está sendo muito rico essa troca com esse público, com os colegas, até mesmo com os professores, tem sido muito rico. E na SPM, que, Sim. querendo ou não, é uma das melhores escolas de marketing do Brasil. Ô, Kelson, pensando assim na questão do produto propriamente dito, você falou que no final do ano passado vocês lançaram uma primeira linha, né? Sim. Foi uma linha focada principalmente em proteção por cabeludo, dos cabelos, enfim. Essa vai ser a referência ou a orientação dos produtos da empresa? Trabalhar muito mais com o viés para os cabelos e feminino? Ou existe em algum momento dentro do plano de negócio de vocês a ideia do cosmético migrando para pele e tal? Qual que é a ideia? A ideia é assim, por que começamos com cabelo? Cabelo, primeiramente, a gente tem algumas estatísticas bem interessantes. Até uma semana atrás eu participei de uma palestra dentro da Pós e uma varejista foi falar sobre venda, sobre o mercado dentro de loja, e ela falou assim, olha, 52% dos produtos que vende na nossa loja é cabelo, hair care, sendo que é o público menos fiel à marca, é o público que mais experimenta. E aí, o que a gente achou interessante? Como meu sócio mexe com cabelo, faz implante, onde talvez ele tenha mais conhecimento. Claro. E autoridade. E autoridade. Sim, até para se posicionar, né? Até para se posicionar. E a minha outra sócia, ela também trabalha com isso. Então decidimos por ser não só o métier dos sócios, principalmente porque tem uma venda grande, tem um volume, né? um volume grande. Também tem o fato de que essa parte do cabelo, ela teoricamente, o cuidado do cabelo, ele é novo, ele deve vir assim de 25, 30 anos atrás. Então também o cuidado com o cabelo, antes de ser usado só commodity, ele é novo. Então tem esse fato. Outro fato interessante que é mais simples você entrar com cabelo do que você entrar com hair care. Então foi uma decisão mais estratégica num primeiro momento para lançar a marca. Entendi. Né? Para ter menos atrito de entrada. Para ter menos atrito de entrada, para depois seguir para as outras áreas. O que a gente entende, agora falando sobre a marca, é que principalmente a Patrícia, falando um pouco sobre ela, a Patrícia ela é médica dermatologista, ela é patologista também, e ela trabalha com cosméticos, ela é cosmetóloga, e hoje ela cursa química. Ela está quase terminando química, e ela que faz as nossas formulações. E o olhar que eu acho que a gente tem é o olhar do médico, que está ali olhando a dor, o problema do cliente, seja, a gente brinca muito, né? Seja na pele da cabeça, que é o couro cabeludo, ou seja na pele em qualquer outro lugar do corpo. Então, assim, ela tem esse olhar da dor, e é um olhar da dor que muitas vezes ela não encontra um produto, né? Ou uma linha de tratamento específica para isso. Então, assim, a nossa visão é que a gente tenha esse como um diferencial competitivo, esse olhar do médico. E esse olhar ele vai se transformar tanto nas formulações, enxergando a dor e a solução, e principalmente com o conteúdo que a gente pode gerar para as pessoas. Um conteúdo que a gente entende que não é um conteúdo somente voltado para os produtos, né? Mas sim um conteúdo de instrução, como usar o produto, por que você deve ter um cuidado específico. Por exemplo, você vê muitas vezes as pessoas falando, eu lavo o cabelo uma vez por semana. Uma vez por semana você lava o cabelo,
O homem, eu acho que é um período mais fácil de lavar, um cidadão mais fácil de lavar o cabelo. Lava todo dia, seca rápido, não se incomoda. Sim. Mulher já tem todo um ritual de lavar o cabelo, seca e começa a cair, enfim. Fica às vezes 1 hora no banho para lavar o cabelo. Então, às vezes a mulher não gosta de lavar o cabelo todos os dias, lava 2, 3 vezes por semana. O que acontece? O couro, isso é um aprendizado que a gente tem da farmácia, mas principalmente da vivência aqui. Então você começa a não lavar, você acumula sujeira, seu couro cabeludo começa a criar oleosidade, processo inflamatório. Então você começa a ter alguns problemas. E aí a Dermetic entende que a gente também tem um papel de instruir as pessoas, né, no sentido de que, poxa, como nós vamos cuidar do seu cabelo? Não é só entregando um produto, mas principalmente fazendo essa orientação, muitas vezes simples, né, de como cuidar do seu cabelo, ter um cuidado diário. Por exemplo, a gente aprende que a gente precisa passar protetor solar, porque senão a pele vai escurecer, pode ter um câncer. Então a gente aprende também que se você não proteger o cabelo, né, do sol, você pode fazer seus cabelos ficarem brancos mais rápido. Então é bem interessante que tem um efeito contrário, né? Em vez de escurecer, o seu cabelo vai ficar branco mais rápido. Então a gente precisa ter esses cuidados e começar a utilizar esse conhecimento. O Jota acabou de olhar. Um olho pro outro, assim, ele olhou assim, tipo, isso daí eu peguei sol, mas o meu caiu, e o meu ficou branco, né? E o teu aí com 70 anos, né? O japonês aí com 70 anos, o cabelo preto, né? O que ele fez no cabelo japonês? Ele começou a falar que ele tinha um filho de 45. É o segredo da Dermetic. Cara, porra. Não, mas é legal. Acho que é bem importante esse teu comentário. E até pensando do seu ponto de vista de negócio, de estratégia de negócio, que é um pouco a minha área, né? Vocês resolveram, é bem legal, porque vocês foram ousados. Tem a minimização da barreira de entrada em função da questão de legislação, legal, mas ao mesmo tempo vocês entraram, tipo, não no Oceano Azul, entraram no Mar Vermelho, onde o pau pega total, porque na realidade, assim, cabelo é onde tem 50 e poucos % de tudo que tem na loja. Uma infinidade de produtos, baixa fidelidade, Exato. Surgindo de tudo quanto é jeito, onde o marketing deve ser ostensivo em cima desse tipo de produto, dessa linha, e vocês resolvem entrar lá. Eu acho que é bem interessante, pensando em negócio, porque assim, se o cara vence essa barreira, todo o resto fica, não vou dizer que fácil, mas você fica com muita musculatura como marca, como empresa, né? Porque você conseguiu se estabilizar num ambiente bastante hostil. Então, acho que essa talvez tenha sido, ou pelo menos se não foi, agora eu acabei de deixar eles apavorados, eu espero que não. Não, é uma área que você vai conhecendo, né? Então você tem marcas grandes que eu acho que você por um tempo fez assessoria para empresas químicas também, Sim, né? Com certeza. Então assim, tem um grande player de mercado que ele fabrica os ingredientes químicos. Então assim, sim, claro, porra, ele toma sai com o uma vantagem mercado, competitiva exatamente. absurda, né, E tem marcas que agregam, que são multimarcas. Então, assim, para vocês terem uma ideia, os 5 grandes players do mercado são multimarcas, são conglomerados, tem várias marcas. Então, é um mercado super vermelho, um mercado muito concorrido. A gente acredita sim muito, apesar de a gente ter entrado nessa primeira linha com um conceito mais de massa, né, um conceito mais de primeira linha mais de massa, de combate, a gente entende que com o tempo a gente também foi entendendo esses nossos conceitos e que a barreira de entrada para outras áreas de nicho, elas também são grandes, mas a gente entende que talvez a nossa expertise realmente seja um nicho. De entrar nessa questão do olhar médico, claro, no olhar dermatológico, né? Então a gente acaba indo para uma outra área, claro que gera uma outra identificação, outro posicionamento, uma outra estratégia, né? Muitas vezes até outros canais, né? Então essa linha, hoje em dia você tem linhas mais dermatológicas,
em shopping, em farmácias. Sim, verdade. Então você acaba tendo outros canais que são muito diferentes, às vezes até do próprio digital, ou mesmo até do próprio varejo, né? Então você vê que às vezes as linhas acabam nem se misturando mesmo, né? Então é bem diferente, e assim, a gente tá migrando um pouco essa comunicação, né? De uma linha mais de entrada para uma linha mais profissional, uma linha mais dermatológica, e que acho que é a identidade que a gente vai seguir na linha. Eu brinco dizendo assim, que a gente ainda é uma startup incubada. Ainda está validando o modelo. Exatamente, a gente está validando. Eu ia te perguntar nessa linha mesmo, que é exatamente essa questão, que é tem muito essa abordagem de startup, que você está validando o modelo, testando aqui, vamos para cá, aprendendo, a tua postura foi muito disso, ficou claro aqui, né? Tá se especializando, tá testando, tá olhando para lá, porque tem isso, porque você tem, ok que o mercado é super concorrido, ok que o mercado tem baixa fidelidade, mas ao mesmo tempo você tem profissionais ali que são especializados nessa área, dominam essa parte do cabelo, né? Enfim, da cosmética, mais cabelo, isso é bacana. O que realmente se alinha para avaliar talvez eu tenha que subir aqui mais, ir para mais para lá, mais como o médico, a aplicação médica, a aplicação profissional, etc, etc, para gerar essa cadeia de chancela a partir da autoridade e até com valor agregado, etc, para justificar toda a questão da escala e o custo de produção. Isso é um ponto. E como você está olhando considerando isso, como você está olhando a possibilidade de expansão de linha, ou num primeiro momento é aprender e ajustar posicionamento, depois expandir linha, e expandindo linha, o que você está vislumbrando aí que podem ser, de repente, oportunidades, ou oceano azul, né? Ou caminhos que podem ser interessantes relacionados a essa autoridade que vocês vão construir aí a partir dos dois médicos que estão ligados ao projeto. Eu acredito que assim, o que eu vejo o que a gente vê como panorama são as dores que a gente enxerga ali nos clientes. Então assim, muito você tratar, hoje em dia você tem algumas formas de tratar a produção. Então assim, você vai fazer um processo criativo de uma linha, muitas vezes você vai por tipo de cabelo. Pro loiro, pro cacheado, pro quimicamente tratado, enfim, você vai por esse lado. A gente está indo muito pro outro lado, tentando identificar o nosso público-alvo para aquela linha, tentando identificar quais as dores daquele consumidor e principalmente, além das dores, conversar com esse público. Então assim, esse é o nosso modelo agora. Por quê? Porque o nosso MVP, ele é muito custoso, tanto financeiro quanto de tempo. Por exemplo, se você vai pro mercado aí de startups, muitas vezes o cara faz uma maquete ali de papelão e tá validado no MVP. Faz uma segunda versão com outro material. Cara, eu preciso ter registro para validar aquele MVP. Tem todo o processo de aprovação do... Eu não posso testar em ser humano sem dizer, cara, isso daqui não agride a pele, não é quimicamente perigoso, é dermatologicamente testado. Então assim, é um MVP um pouco diferente. Sim. Então a gente pensa no seguinte, a gente precisa planejar muito bem, tentar entender aquele nosso consumidor, né? E tentar entender aquele consumidor, quais são as dores, tanto a dor de tratamento geral, quanto uma dor secundária que ele tenha. Também a parte sensorial, tentar entender essa jornada de uso, a jornada de compra. Por quê? Porque a gente precisa entender com profundidade para a gente ser mais assertivo. Porque aí eu torno o meu oceano, eu começo a migrar do vermelho para o azul. Sim. Começo a entender um pouco melhor o que é a dor do cliente. Porque, vamos lá, lançar produto, se for por lançar produto, cara, quem já está no mercado consegue lançar muito mais facilmente. Já tem a fábrica, já tem a marca, já tem os fornecedores. Algumas barreiras já foram ultrapassadas. Já tem outras barreiras ultrapassadas. E a gente está entendendo. Só que assim, a gente está fazendo o trabalho que
o vizinho pode fazer, o outro pode fazer, ele tem o médico, ele tem o químico, perfeito. Pensando aqui, de tudo que você falou, se fosse fazer, a gente tivesse uma sessão de brainstorming aqui, eu estruturaria uma ideia que é, a partir dessas competências que vocês têm, de tudo que você falou aqui, né, os aprendizados, e considerando as fortalezas, né, essa capacidade que vocês já têm aí de conhecimento, que está ancorada na atuação dos dois dermatologistas, e aí muito especializado no tratamento, no implante capilar, Isso, né? Isso. Talvez tenha uma oportunidade aí bem interessante, porque quando a pessoa faz implante capilar, ela investe um dinheiro considerável. E esse durante e pós-implante Uma chance de fidelização. pode ser uma chance de, né, partindo da autoridade e usando essa dor real e imediata, o cuidado pré-cirurgia, o cuidado durante esse tempo em que está nascendo o cabelo. Eu sou um candidato, mas eu já desencanei, porque não tem muito mais jeito. A área de cobertura é muito grande. Mas e o pós também, porque quem fez implante continua tendo problema de queda de cabelo, e aí você pode ter, você tem 3 produtos aí que seriam um produto pré, durante e pós, e depois deriva para os tipos, né? Mas com uma chancela. Esse é um exemplo de né? Pensando aqui livremente e que masculino, né? Para um público não só masculino, como hoje as mulheres estão fazendo implante capilar, por várias questões da vida moderna, aumentou a quantidade de mulheres que cresce a linha né? Que tem essa linha, é mais sutil e tal, mas ela aparece e aí se faz uma cirurgia de complemento. Então esse pré, durante e pós também pode ser uma oportunidade interessante. Tá bem informado para quem... Ele tá pesquisando. Ele tá pesquisando. Mas você é especialista em assuntos aleatórios. Mas funciona. Mas é que eu sou, né? Eu olho no espelho, né, cara? Mas funciona muito bem, sabia? Inclusive, assim, eles fazem hoje, às vezes sem raspar totalmente o cabelo. Então, assim, mulher faz só uma faixa de complemento, é bem isso mesmo. Mas é bem nesse sentido, sabe, DJ? Olhando essa exploração de possibilidades. Olhando o público, olhando em que momento ela vai usar, e assim, não pensando só numa linha específica. É aquela coisa, ela pode usar uma linha, como pode usar da outra também. Porque em determinado momento da vida, a gente entende assim, lembra do Simon Sinek, do Jogo Infinito? Cara, é a vida, é um jogo infinito. E assim, os players, eles muitas vezes são desconhecidos, as coisas são desconhecidas. Ele pode usar uma linha, pode usar outra. Quem disse que a pessoa que teve queda de cabelo só pode usar linha anti-queda? Sim. Então, assim, são essas coisas que em determinado momento da vida, talvez ele vai precisar usar algum produto da linha para couro cabeludo sensível, ele vai ter, sei lá, às vezes alguma mulher vai ter alguma alteração hormonal, vai precisar de algum outro tratamento. Então, assim, a gente tá pensando justamente a gente montou um novo processo de desenvolvimento, não baseado na linha de produção, mas pensado justamente nessa jornada, nas dores do cliente. E assim, a gente tem pensado muito no que a gente é especialista, no nosso Ikigai ali, no nosso propósito, né? Mas principalmente pensando e conversando com as pessoas, né? Ok, você tem esse problema, né? Você tem esse problema de queda capilar, tal. Meu sócio tem muita expertise disso, então ele conversa muito com as pessoas, mas em outras áreas, por exemplo, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua demanda, né? Que produtos que você usa? Nesses produtos que você usa, o que tá bom e o que não tá bom? Então, assim, a gente começa a fazer a validação do MVP na prática. Só que você só aprende e consegue fazer isso a partir do momento que você se lançou no mercado. Você vê as dores do mercado, você vê as dores práticas, e aí você consegue avançar, como diz, mais uma casa. Como disse o Mike Tyson, o planejamento acaba no primeiro soco no cara. É por aí. O cara planeja a luta, tem que lançar o produto no mercado e ver se não. Exatamente. Se ficar só no planejamento, só no papel, você não consegue ter, de fato, uma mensuração real de mercado. Eu acho que o que vocês fizeram faz todo sentido, né? Na realidade, sim, você tem que montar uma estratégia, avançar com ela, e é o famoso abastecer o avião em pleno voo, e você vai ter que ir fazendo ajustes
neste processo e talvez encontrando, inclusive, o nicho mais aderente de cliente, o posicionamento do produto, se vai ser um produto mais premium ou não, se vai ser para um consumo de massa ou não, se vai pegar um viés mais, vamos dizer assim, mais voltado para a saúde mesmo, né? A questão específica, né? A questão com queda de cabelo, enfim, o que você vai, ou se você vai ficar mais na versão estética. Isso tudo você vai entendendo na medida que a marca vai tendo o retorno do mercado. O grande desafio num processo como esse, né, Kelson, e eu acho que é legal você compartilhar com a audiência nesse momento, é ter a coesão do time investidor, sócios, né, dos empreendedores, para se manter forte, firme no propósito, no desafio, na ideia, no projeto, à medida que o tempo avança. Enquanto está validando, né? Porque eu acho que esse é o desafio, né? Porque se você tem modulações de ansiedade diferentes entre os sócios, né? Não, isso é só na Suíça. Teoria, né? E às vezes até assim, né, cara? Claro, tem gente que quer correr, tem gente que quer... Não, tranquilo, tem minha outra função aqui paralela e tal. E esse é o lance, né? Porque o cara que quer correr, às vezes ele começa, então vamos para a direita, vamos para a esquerda, manter-se fiel ao projeto é delicado. Eu acho que durante o percurso você aprende várias coisas, né? Então, assim, a gente, num determinado momento, vamos lançar um produto, enquanto a gente está desenvolvendo aqui, vamos lançar um outro produto. Mas às vezes você tem que fazer essa reflexão. E a tarefa de casa, né? Sim. Isso faz parte do nosso propósito? Isso está dentro do nosso planejamento, sim ou não? E seguir o roteiro até o final, né? Seguir o roteiro, seguir o roteiro. Foi definido aqui o caminho, a gente estava conversando com isso, né? Com o Carlênio mesmo. Sim. Falou muito disso, né? Uma vez que se define, segue o caminho. Isso. Porque aí, agora, depois de um tempo, aí não, agora vamos... Não dá, né? Enquanto a gente tá fazendo a linha do cabelo, vamos fazer uma para pele, vamos fazer uma para... Atirar para tudo que é lado. Exatamente, vamos fazer um bloqueador solar, vamos fazer... É só para... Enquanto a gente tá aqui, não, cara, mantém o foco. Né? Até porque os três sócios têm perfis totalmente diferentes. Eu sou, eu sou o cara mais racional, o cara mais prático. O Rafael, meu sócio, é mais perfil vendedor, mais perfil empreendedor. A Patrícia já é um perfil mais, assim, cientista, que desenvolve as formas. Então, assim, você realmente precisa ter essa conversa. Mas é legal que isso equilibra, né? E equilibra, né? Porque tem que ter esses perfis complementares, né? Isso. E, assim, complementa, equilibra e potencializa, né? Sim. Potencializa essa sinergia. E o rico, assim, você me fez uma outra pergunta e eu acabei não respondendo, mas assim, a gente tá já nesse desenvolvimento nessa linha anti-queda, né? Então assim, é muito curioso que assim, a gente fala, uma linha anti-queda, a pessoa, vai crescer o cabelo. Calma, gente, é linha anti-queda. Anti-queda, só não vai deixar cair. Pra não cair, tá? Então assim, vamos começar assim, se arrumar primeiro uma que cresce, me avisa. Primeiro a gente começa a não cair o cabelo, que já é muito, sim, já é muito bom. Claro. Então assim, depois, né, a gente, por isso que a gente até estuda mais. Então assim, a gente já tá com essa linha em desenvolvimento e a gente tá com outras linhas em desenvolvimento também. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Não vou falar bem especificamente, sim, mas a gente está pensando já há algum tempo, a gente ouve falar muito em economia prateada. Sim, né? Sim. Então a gente está muito nesse sentido, olhando para esse mercado, olhando o que está sendo feito, olhando o que não está sendo feito. Então a gente já está desenvolvendo algo nesse sentido. Mais detalhes, talvez daqui a alguns meses vocês vejam algum lançamento legal. Interessante. E uma coisa, né, Dermatic tem ética no nome. Como é que vocês expressam isso em termos de produto, em termos de processo? São ingredientes selecionados? São processos? É a embalagem? É a narrativa? Como é que vocês estão entregando esse valor da ética para o tratamento dermatológico e cosmético para os seus consumidores? Perfeito. Eu acho que o mais importante é a gente entender assim, essa parte dermatológica é uma parte que vem muito da formulação e do conceito da marca e o conteúdo que a gente quer entregar. Né? Então, tudo que a gente entrega é ético. Então, ninguém vai falar que tem alguma coisa ou que não tem, só colocou lá por estar ali, tem lá um pouquinho que não faz efeito, mas está ali, ou tem ou não tem. Né? Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto,
todo o conteúdo que é criado para os produtos, para a marca, que o marketing usa, é formado internamente. Uhum. Né? Terceiro, toda essa nossa pesquisa para novos produtos, ela é embasada em termos de produto, ela é embasada em termos de conceito, nas dores. Então, assim, esse embasamento com base ele vem científica. com base científica, exatamente. Principalmente em base científica. Hoje a gente tem muita informação que a inteligência artificial acaba nos auxiliando, né, a fazer as pesquisas, as bases, mas muito do conceito vem da minha sócia, né, que começa a entender, faz as pesquisas dos artigos, olha quantos % precisa para ter efeito, vale a pena, não vale a pena, substitui o ativo, substitui o ingrediente, começa a olhar na fábrica, poxa, está muito caro, vamos substituir por isso, que tem a mesma ação antioxidante. Então, assim, a gente começa a estudar dessa forma. Então, tudo que a gente quer entregar, a gente entrega e entrega com sucesso. O que a gente precisa nesse momento é fazer essa migração de conteúdo, trazer as informações para as pessoas, tanto essas informações do dia a dia, quanto as informações de produto que podem beneficiar o cliente, dos benefícios que a gente chama de claims, né? Que podem beneficiar, mas principalmente a gente precisa trazer isso mais para essa cara dermatológica, né? Uhum. Enquanto marca, enquanto branding, essa startup precisa migrar. A gente entendeu, né, que a gente precisa migrar e trazer isso mais para a marca, né? Que tem ela no nome, mas que a gente precisa trazer mais esse conceito para a marca do lado de Para ficar fora. mais latente, né? Ficar mais latente. Mais explícito, não implícito. Isso. Legal. E hoje o consumidor, né? Vamos supor, pessoas assistindo aqui o podcast, ouviram você explanar com muita propriedade sobre a Dermetic. Como é que ele encontra? Fisicamente ele não encontra, ele encontra online, é isso o produto? Atualmente estamos online, Certo. no dermetic.com.br. Legal. Nossas redes sociais, @dermeticoficial. E estamos já trabalhando, né, nas documentações para que a gente possa futuramente estar nos outros canais também. Isso é legal. Porque acredito que isso vai também é uma forma de dar uma acelerada no processo. Com certeza. Principalmente na experimentação, né? Eu acho que isso é muito importante no começo. Né? Não, e é muito interessante, né, que quando você vai... até estou tendo uma disciplina agora na pós, que é canais físicos. Uhum. E aí, conversando com meus colegas de turma, poxa, vamos fazer um trabalho. Você não quer fazer da tua marca? Vamos fazer sim. Então, estou exercitando isso também, né? Em paralelo com o nosso time de comunicação, né? Trabalhando nisso também para poder entender, né? Para poder, até a opinião de pessoas que trabalham na área, pessoas que fazem o trade marketing lá na ponta do varejo. Como é que funciona? Então a gente começa a entrar nessa área para entender um pouco melhor e até, né, ter opinião de outras pessoas também. Uhum. Então a gente está estudando qual é a melhor forma de entrar nesses diversos canais, né? Tanto lá na pós quanto dentro da equipe de marketing, e aí com a documentação vai ficar mais fácil pra gente, porque hoje em dia tem esse conceito aí de omnicanalidade que a gente precisa usar, e na área de cosmético eles usam muito esse conceito. Muitas vezes acha, precisa estar em todos os canais. Não, todos os canais eles precisam estar presentes, né, que você conseguir, mas eles precisam se complementar, né, eles precisam se conversar, precisa ter uma... E a gente tem grandes players do mercado que tem uma comunicação muito forte nesse sentido em vários canais. A gente tem referências muito... vou citar aqui, um grande player do mercado hoje é o Boticário, que está em muitos canais, né? E faz isso com maestria. Então você precisa... E a maior rede de canal físico próprio do Brasil. O porta-a-porta o porta-a-porta. As lojas, a maior rede de lojas próprias, né? Sim, fora a venda no porta-a-porta, né? Então é interessante. É o maior case da área, é o maior case da área de sucesso, né? E além disso, a plataforma Beleza na Web é deles. Então, assim, eles têm um estudo muito forte, enfim, você precisa realmente entender e entrar. E é uma marca super generalista também ao mesmo tempo, né? Que tem várias áreas do espectro e tudo mais, né? Interessante. Kelson, antes da gente ir para a última pergunta, eu acho que é legal
não sei se uma sugestão, ou até comentar, né? Se vocês já estudaram em algum momento a questão de collabs, né? Porque eu acho que um produto que nem o que vocês estão iniciando, ele é extremamente aderente, não sei se o DJ concorda comigo, com movimentos colaborativos, com quem conversa com este público. E você tracionar, me lembrei de algumas pessoas que aqui estiveram no podcast, né, que certamente num collab bem alinhado pode fazer uma diferença grande e gerar inclusive essa rampagem para acelerar algumas informações com relação a volume de pessoas consumindo, né? Esse mercado hoje ele traz algumas tendências, né? Então, assim, essa tendência de collab, quem não ouviu falar da CIMED, que fez a collab da Carmed com a Fine, né? Então, e hoje em dia... Recentemente com a Bali também, né? Exato. Hoje, recente, algumas influencers têm marca própria, até tem collab. Recente teve uma marca de produtos para cabelo que também fez uma collab. Então, assim, é muito frequente isso. Essa é uma tendência muito forte, né? E a outra tendência interessante é a tendência dos produtos de uma linha premium, com a invasão de produtos de K-Beauty, J-Beauty, né? Que vieram da Coreia e do Japão. Então, assim, é uma tendência bem grande. Então, assim, o mercado vermelho acaba aumentando com isso, né? Sim. E aí a gente precisa pensar justamente em alternativas, né? Pensar nessas collabs, pensar em isso. Então, sim, a gente pensa sim, tem pensado em alternativas interessantes. Tem essa questão das tendências, que são micro tendências e passam rápido, mas estão ancoradas nessa infidelidade do cliente, mas aqui eu acredito que a gente está também num formato de construção de valor muito mais ao longo prazo, né? De uma marca de autoridade que tem que se destacar por questões mais técnicas, clínicas, mais médicas, mais, né? Então isso é interessante, mas na hora de fazer uma collab tem que ser com esse alinhamento. Tem que ser cirúrgica. Exatamente. E Kelson, na construção dessa startup, da ideia de entrar num novo segmento, né? Qual é o perfil das pessoas que você está envolvendo no projeto, que você quer ter para construir o projeto no futuro? E aqui eu gostaria de já falar uma coisa que para mim já vem, que é essa alma de aprendiz, né? O Kelson reflete muito bem isso, né? A pessoa que entra no novo segmento e está estudando para aprender, né? Isso é muito legal. Quais outras características, além dessa, você valoriza na formação do time da Dermetic hoje e no futuro? Eu acredito que como carreira eu aprendi muito que a gente sempre tem que valorizar as pessoas, primeiro pelo que elas são como ser humano. Segundo, a gente tem que acreditar nas pessoas pela honestidade, pela agilidade, pelo empenho, e a gente acredita muito nessas parcerias. Então, pessoas que queiram crescer com a gente, então assim, esses parceiros que eu citei, que tenham um propósito, que tenham conhecimento de área, né, e que possam colaborar com a gente, eu acho que são pessoas que vão crescer junto com a gente, seja hoje em dia nesse modelo aí no B2B, no CNPJ, né, ou pessoas que venham agregar a equipe. Eu acredito que esse seja o caminho, né, pessoas que estejam dentro do nosso propósito, pessoas que têm essa agilidade, que queiram desenvolver novos negócios, sejam curiosas, que pensem no cliente. Eu acho que é esse o perfil que a gente precisa sempre, esse perfil humano, né? Perfil que a gente está acostumado, assim, nesse caminho. Tá bom. Legal. Kelson, super obrigado pela nossa conversa, muito bom conhecer um pouco mais da tua história e essa nova etapa aí da tua jornada empreendedora, né, criando uma nova marca, num segmento novo, aprendendo, desenvolvendo, conectando, né, sócios super capacitados na área para construir uma entrega de valor nova para o mercado. Valeu. Obrigado, gente. Foi um prazer revê-los. Obrigado aqui pelo espaço, pelo tempo. Foi muito bom falar sobre a Dermetic e bater um papo aqui com vocês. Legal, obrigado, Kelson. É muito legal a gente, né, DJ, a gente ter a oportunidade de conversar com alguém que já está há tanto tempo no mercado, né? O Kelson aí já há um bom tempo de mercado, formado há muito tempo em farmácia, teve projetos muito densos, né, com Emos e tudo mais. E aí o cara recomeça, né, um projeto do zero e faz o que você falou, né, essa alma, esse espírito de aprendiz.
porra, vou mergulhar com tudo e arranjar outros parceiros com um ideal parecido, parece um garoto aí começando novamente. Pô, isso é muito massa, cara, porque eu acho legal isso, do cara não se contentar única e exclusivamente de dizer, bom, eu tenho um recurso financeiro, vou botar uma grana aqui no projeto e eu fico aqui aguardando para receber os dividendos oriundos da evolução desse negócio. Não, você não fez isso, né? Muito pelo contrário, você voltou a estudar, você tá, cara, é engajamento 100%. Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer negócio e é isso que traz justamente essa alma, né, de aprendiz ou essa vontade de querer evoluir, que é o que a gente busca muitas vezes nas pessoas e você enalteceu isso aqui na sua fala, né? É pessoas que têm um brilho no olho e quando vêm para um negócio, realmente queira vir para o negócio e não um pé dentro, um pé fora, né? Não é isso que a gente procura. Você que acabou de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, vamos acompanhar toda a evolução da Dermatic, mais uma empresa aqui da nossa região, né? Começando num mercado que é extremamente competitivo, como o Kelson falou, mas ao mesmo tempo é um mercado que cresce exponencialmente no nosso país, né? E é muito legal a gente saber que já tem aqui na região um player tão consistente, né? Fazendo um trabalho tão bem feito. Valeu, forte abraço. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.